Para fazer uso da palavra, é convidado o professor Eduardo de Melo e Souza, paraninfo da turma do período noturno. Só uma folhinha. Excelentíssimo senhor professor, doutor Ubaldo César Baltazar, meu queridíssimo amigo, em nome de quem eu cumprimento a todos nessa mesa. E eu quero cumprimentar os servidores homenageados, aliás, todos os servidores. Sem vocês a gente não entra nem em sala de aula. Eu quero cumprimentar muito especialmente pais, mães, irmãos, irmãs, namorados e toda forma de amor que faz essa cerimônia valer tanto a pena. Meus queridos afilhados, estamos aqui numa última arenga, uma última oração, e é a última mesmo, depois de mim só falo o relator, e é para terminar. Há 6 meses, e isso não é o feitiço do tempo, aquele filme da década de 80, que tudo se repetia. Há 6 meses eu falei dessa mesmíssima tribuna para a turma 2018-1. E falei de 3 pontos. O primeiro deles é o porquê que vocês chegam a essa cerimônia com uma nítida impressão de que não estão prontos. E eu expliquei, vocês têm essa impressão porque ela é verdadeira. Vocês não estão prontos, mas a boa notícia é que nunca estarão. E a melhor notícia de todas é que é bom que nunca estejam, porque esse é a linha do horizonte que se afasta quando vocês se aproximam e fazem de vocês andar para frente e caminhar e crescer e estudar e chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Falei também sobre intolerância que os senhores vão enfrentar. Falei que a intolerância ela é uma decorrência clara e insofismável da nossa capacidade, da nossa incapacidade de entender os nossos limites na argumentação. A intolerância nasce no momento em que você passa aquela bifurcação e começa a tentar convencer alguém que você já sabe que não será convencido e vice-versa. E aí, daí para descambar, é uma ladeira abaixo. A intolerância, ela é irmã dessa nossa incapacidade de enxergar o limite na argumentação e prima irmã da falta de educação. Educação no sentido lato, não só conhecimento. Educação no sentido de esteio moral e ético. E falei também do futuro. Falei de carreiras, falei de desvios, falei de que não existia atalhos e falei uma última coisa, que a culpa de qualquer desvio não é de ninguém mais além de nós mesmos. A culpa é sempre nossa. Entendam isso. Não coloquem a culpa em ninguém. Todos os nossos desvios são frutos diretos da nossa escolha. Foi sobre isso que eu falei, mas não será sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou avançar um pouco dentro dessas nossas conversas que a gente teve durante, no mínimo, 2 semestres que nós convivemos nessa sala. O Sbeggen falou em fake news, e efetivamente existem lendas urbanas a meu respeito. Existem pessoas que acham que eu bato em aluno. Às vezes vocês merecem, o pai de vocês e a mãe sabe disso. Entendeu? Às vezes vocês merecem, mas não é fake news mesmo. Mas a sensação de vontade de bater é verdadeiríssima, tá? Só para saber. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto que arrebanha todas as falas de hoje à noite. Falou-se com o coração, e quando se fala com o coração, a gente arrebata. Mas muitas vezes a gente não compreende que falar arrebatadamente pode gerar também um contraponto.
e outra pessoa que também fale arrebatadamente. Eu acho que o nosso país, é nisso que reside essa nossa saída para essa eterna adolescência que o Brasil está vivendo. Vibrante, sangrenta, mas uma eterna adolescência. Nós não nos recuperamos ainda dos anos da ditadura e nós estamos sempre meio que recomeçando. É muito triste, e eu mesmo tive que votar, enquanto conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, por um impeachment. É muito triste, mas é engraçado que aí chegou alguém para mim e falou assim: você viu que horror a votação do impeachment? Eu falei assim: você não gostou dos deputados? Ah, não, um horror. Você não gosta? É o seu país, é a sua imagem, é o retrato da gente. Você não gosta disso? E aí a pessoa para pensar, fica perplexa. Porque a vida é muito além dos portais da universidade. E as pessoas que estão lá arrebatando votos partem necessariamente dessa premissa, dessa nossa fraqueza, dessa nossa eterna adolescência que não muda. Nós sofremos essa adolescência política e estamos, Orlando estava agora mesmo reclamando, eu também reclamo muito do meu filho adolescente, entendeu? Mas é um mau humor inexplicável. Acorda de manhã, você não pode nem perguntar para a tua filha. Se você pergunta para a tua filha, você morre, você corre o risco de morrer. Então, eu não tenho nada contra o adolescente que tem contra nós. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa compreender. Se a gente não gosta do que a gente vê, a gente tem que fazer o nosso trabalho para tentar mudar isso. Fazer da melhor forma possível e fazer com tolerância. A gente tem até que tolerar isso, porque essa é a imagem dura, difícil do nosso país. E aí, qual é a primeira solução? Eu gosto de dizer que solução para um país é que nem reforma tributária. Está aqui o professor Ubaldo, que é tributarista. Todo mundo concorda que tem que haver uma reforma tributária, só que ninguém concorda sobre qual é a reforma tributária. Todo mundo concorda que a saída para esse país é a educação. Do latim, ex ducere. O que é isso? Ex fora, ducere, conduzir. Conduzir para fora, conduzir para o mundo. Isso é educação. Todo mundo concorda que com educação a gente consegue superar todas as nossas diferenças, aumentar o nosso nível de tolerância, aumentar o nosso nível de colaboração, aumentar o nosso nível de cooperação intersocial, que não existe nesse nosso país. O que existe no nosso país é, pelo contrário, é a negação do ex ducere. Então, o que eu posso dizer para vocês nesse primeiro ponto da nossa conversa? Primeiro, conhecimento é a chave, mas não é tudo. O conhecimento é a única salvação para, por exemplo, as nossas profissões jurídicas. Nós estamos passando, está aqui o doutor Rafael Celal Carmônico, magistrado que eu respeito muitíssimo. Estou com saudades, meu Deus do céu, quanta saudade do Lédio. Magistrado na acepção mais justa da palavra. Não se preocupava tanto com leis, quanto ele se preocupava em fazer o bem. E isso é uma coisa que nos falta muito hoje. E aí o que acontece? Isso nos falta porque nos falta conhecimento. Eu sempre digo, crise do judiciário é uma crise de conhecimento. E essa crise de conhecimento nos gera o quê? Nos gera impaciência, nos gera intolerância, e às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. As nossas profissões estão sofrendo uma crise. A advocacia está sendo minada de baixo para cima pela automação. A magistratura já sofre com a automação. O Ministério Público já sofre com a automação. E se nós não nos dermos conta de que a finalidade da advocacia é a humanidade, de que a finalidade da magistratura é a humanidade, de que a finalidade do Ministério Público é a humanidade. Coisa que máquina nenhuma nunca vai entender. Nunca vai compreender essa extensão. Então, esse é a primeira, digamos assim, recomendação que eu faço a vocês. Educação é tudo.
transmitam isso, multipliquem o conhecimento que vocês obtiveram nessa única faculdade de direito pública que existe no estado de Santa Catarina. Isso é um patrimônio que vocês têm, que é só de vocês e ninguém tira. Segundo ponto, eu acompanho os passos de vocês. Vocês sabem que eu sou meio controlador. Eu sempre quero saber o que vocês estão fazendo, né? Eu encontro o ex-aluno, o que você está fazendo, aí eu já levo uma bronca, não sabe por quê? Porque eu sigo os passos de vocês, mas os passos de vocês são só seus. E esse caminho que vocês vão começar a trilhar a partir de hoje arrebentou a bolsa, digamos assim. Hoje vocês não vão poder mais esperar, adiar mais nada. Hoje é, rigorosamente, parafraseando aquele filme da década de 80, o primeiro dia do resto da vida de vocês. E nesse dia, vocês vão ter que enfrentar, porque a imagem do país de vocês não é boa, vocês vão ter que enfrentar deslealdade. Vocês vão enfrentar gente que está disposta a tudo para ultrapassar ou ganhar de vocês. Vocês vão enfrentar maldade. Vocês vão enfrentar pessoas corruptas. Vocês vão enfrentar pessoas corruptoras. E vão ter que entender que lealdade é bem de educação, que ética é bem de educação, e que, acima de tudo, persistência é a chave para a vitória. Eu sempre falo que o labirinto não trata da saída. O labirinto trata de persistência em você se manter no caminho, mesmo não encontrando saídas. E não encontra, e não encontra, e não encontra, e não desanima. É disso que trata o labirinto. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental para que os senhores entendam que não existe atalho. E não existe atalho em nenhuma profissão, em nenhuma carreira. Se alguém se deixa levar para o atalho, entendeu? Está se deixando levar por um oportunismo que talvez te cobre uma conta cara. Uma conta, Thomas Mann trata disso no Dr. Fausto, né? Quanto é que custa a gente vender uma alma? E isto custa caríssimo. Especialmente para vocês que são tão especiais nas suas individualidades. Conheço cada um de vocês e vocês sabem disso. E por isso eu tenho enorme carinho, enorme afeto, apesar de nunca ter podido demonstrar. Hoje eu posso demonstrar carinho e afeto, entendeu? E dizer que eu amo vocês, mas que acima de tudo, esse amor, entendeu? Vai se revelar em repreensão se houver a impressão de que há atalho. Porque aqueles deputados que estavam votando lá, quase todos gostam de um atalho. E aí, senhores, vocês vão ter que enfrentar essa verdade, digamos assim, dentro das carreiras de vocês, e entender que muitas vezes vocês vão perder, vão ter medo. Eu já vi meninos entrando num júri e eu segurando a gravata deles para eles poderem vomitar sem sujar antes de entrar no júri. É muita pressão. Eu já vi concurso de magistratura, a pessoa se tremia inteira para enfrentar uma banca oral. Eu já vi coisa nessa vida, eu já vi gente chorando porque estava desanimada, porque não queria mais nada, porque estava desiludida e queria ser chapeiro do McDonald's. Eu falei assim, olha, se você for ser feliz, seja chapeiro do McDonald's, não há desonra nenhuma nisso, mas eu te conheço, eu sei qual é a sua roda, eu sei que a tua roda já foi inventada, eu já sei que vocês têm características individuais que trouxeram vocês até aqui. Vocês são vítimas de um ensino anacrônico, todo o ensino brasileiro é anacrônico, voltado para o generalismo, voltado para a padronização. Todos aqui estudaram química, física, matemática, biologia, igualmente. E tiveram que passar por um terceirão que ensinava vocês a fazer uma prova e não a ter conhecimento. O vestibular
é uma prova que as pessoas se especializaram em ensinar como se faz aquela prova, e não conhecimento. Tanto é que eu até hoje, é uma lavagem tão grande cerebral, que eu sei que a energia da célula é da mitocôndria. Como é que eu sei uma coisa dessa? Porque alguém enfiou na minha cabeça de tal forma que eu nunca mais esqueci. Bhaskara e todos aqueles conceitos que eu passo para vocês em sala de aula, que é uma coisa louca. Porque faz sentido decorar alguma coisa se você ainda não tem maturidade para compreender. Mas isso é um conceito de humanas. Isso não é um conceito de exatas nem de biológicas. Muitas vezes vocês se viram obrigados a decorar conceitos, mas depois, dentro mesmo da faculdade, vocês amadureceram e entenderam o sistema e como é que funcionam os conceitos da justiça. Essa maturidade é que se pede a vocês. Um segundo elemento importante também, e aí resvalando em tolerância. O conhecimento de vocês também tem que estar voltado para quê? Para discernir opinião de argumento. Todos nós aqui estamos sendo criteriosamente educados para defender que as pessoas tenham cada uma a sua opinião. Mas isso só se constrói com argumento. Opinião é adjetivo. Argumento é construção lógica. São duas coisas diferentes. Eu tenho visto as pessoas brigando porque eu acho isso. Olha, eu defendo o teu direito de achar isso, mas eu acho aquilo. Eu discordo. Nós vivemos isso, às vezes, dentro da nossa própria faculdade de Direito. As pessoas confundem opinião com argumento. E acham que a opinião vence o argumento. Não, opinião é algo subjetivo, ele não está competindo. Opinião não é competição. Argumento como construção é que é vencedor ou perdedor. Esse é um elemento que vocês têm que ter muito claro nas cabeças de vocês. Quando vocês forem defender uma tese, quando vocês, no magistério, quando vocês forem defender uma tese na justiça, quando vocês forem julgar, deixem a opinião de lado e filie-se ao argumento. Porque a opinião, muitas vezes, vicia a imparcialidade. E ao fazer isso, destrói, corrói, mancha, entendeu? Contamina uma decisão que era para ser justa. Argumento é mais importante porque é construção. E aí, senhores, esse sistema de educação que está colocando vocês hoje, está, digamos assim, terminando uma fase. Agora nós temos uma fase opcional de pós-graduações, e eu recomendo isso a vocês, porque não existe salvação fora do conhecimento. Aliás, na minha opinião, a única salvação não está nem na política, está só no conhecimento. Eu digo isso até na Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu sou diretor. E eu digo, um dia a Escola Superior de Advocacia tem que ser maior do que a própria OAB. Um dia a escola, a universidade, ela vai ter que ser uma norteadora da sociedade. E não vítima dela. E não vítima de opiniões governamentais, de um tempo ou de outro tempo, ou de um lado ou de outro lado. Não há motivo para garrotear a educação. E aí, senhores, tornando curto uma história longa, a geração, a minha geração, que viveu a Guerra Fria, viveu um tipo de tensão. Vocês hoje vivem uma tensão cibernética, uma tensão de aparências, uma tensão de competição, uma ansiedade de tornar a competição por um sucesso ou por alguma outra coisa. E eu volto a dizer para vocês, por fim e por último, levem daqui esses conceitos claros sobre tolerância, sobre educação e sobre opinião e argumento, entendendo um único elemento claro e para mim precioso. Lembrem sempre que direção é mais importante que velocidade. Se vocês
persistirem, se vocês escolherem, se vocês se olharem no espelho e souberem, eu sou bom para isso, eu sirvo para isso, eu só serei feliz com isso. Ah, mas é muito difícil. Não importa, porque a direção é mais importante que a velocidade. Em cima disso, sigam os caminhos de vocês, voltem para a universidade sempre que vocês puderem, compartilhem conhecimento, compartilhem todo esse conhecimento que isso é uma obrigação de vocês, por terem tido um ensino gratuito, com um mínimo de qualidade. Com um mínimo de qualidade, é uma garantia que a gente pode dar. É claro que não é perfeito, é claro que a gente está sempre aprimorando, está aqui o professor Pilate, está aqui o professor Ubaldo, a gente está sempre procurando estabelecer uma melhora para vocês, mas o que a gente ensina não é nada perto de mentes brilhantes como vocês. Lembre-se apenas, sigam a direção certa, a velocidade é irrelevante. Eu amo vocês, muito obrigado.